Qual a nossa estratégia de venda para o final do ciclo? Como o Bitcoin pode gerar riqueza se a maior parte das moedas nem circulam mais? E será que a Receita Federal rastreia as minhas movimentações em cripto? Nesse vídeo vamos responder as principais dúvidas que vocês trouxeram nos posts aqui do YouTube. E lembrando que os membros têm prioridade nas respostas aqui do canal, então se você quer ter a sua dúvida respondida, considere se tornar membro deste canal. O Marcos Silva, ele trouxe o seguinte comentário. Legal os dados, eu imaginava que o Bitcoin era escasso, mas não sabia que era tão escasso assim. Uma pergunta, como o Bitcoin pode gerar riqueza com 70% de suas moedas paradas sem circular? Esse aqui acredito que foi o vídeo da oferta, do choque de oferta no Bitcoin, onde nós explicamos que a maior parte dos Bitcoins que já foram minerados, eles são ilíquidos, ou seja, estão em carteiras que não se movimentam há mais de 7 anos. E dá para considerar que são pessoas que já decidiram segurar o Bitcoin. Eventualmente uma baleia ou outra movimenta, né? Mas a grande maioria das carteiras que compraram Bitcoin não voltam a vender. Esse foi o argumento. Apesar de nós não estarmos ainda vendo um choque de oferta, a quantia de bitcoins disponíveis para venda em corretoras está caindo já há muitos anos. E nesse comentário aqui do Marcos tem 2 pontos que nós precisamos analisar. Primeiro, como o Bitcoin geraria valor, porque com a hipótese de ter muito pouco em circulação, essa é a premissa, ele seria incapaz de gerar valor. Só que esse não é o mecanismo pelo qual o Bitcoin se aprecia. Ele não precisa de muitos Bitcoins em circulação para aumentar de preço. Na verdade, é justamente o contrário. Quanto menos Bitcoins em circulação, é o que nós estamos vendo já há muitos anos, mais o preço sobe. O Bitcoin ele não gera fluxo de caixa, então nós não podemos observar e criar assim um valuation do Bitcoin utilizando metodologias tradicionais de valuation, que é o que nós vemos sendo muito utilizado para a Bolsa de Valores. Não dá para fazer isso aqui. Nós precisamos de outras estratégias para chegar no valor justo do Bitcoin, e uma delas é justamente os nossos índices de oferta e demanda que nós já trouxemos aqui. Quanto mais demanda com menos oferta, nós conseguimos chegar ali num quociente, né? Um número que nos ajuda a dizer se o Bitcoin está barato ou está caro. E é interessante comparar isso com o ouro, porque o ouro também é um ativo que não gera fluxo de caixa e tem um número limitado de componentes, né? Não sei quanto ouro existe no mundo total ainda para ser minerado, não é matematicamente escasso, mas não dá para imprimir ouro, né? A alquimia ainda não conseguiu descobrir como transformar qualquer mineral em ouro. Então ele é bem parecido com o Bitcoin. E olha que interessante. Sendo um ativo já escasso e que a maior parte, ou pelo menos boa parte do ouro do mundo está em cofres ali, em bunkers, guardado para ser entesourado realmente, que é o caso parecido do Bitcoin, mesmo assim, o volume diário em 2024 de transação no ouro foi de 80 bilhões de dólares por dia. É muita coisa sendo transacionado, o volume é muito alto. E não é ouro físico, tá, que está sendo transacionado, são papéis, são títulos. O banco tem lá o ouro guardado e ele emite títulos que as pessoas podem comprar ou vender. E o ouro movimentou então 80 bilhões de dólares por dia em 2024 com um valor de mercado de cerca de 22 trilhões de dólares. O Bitcoin hoje ele tem 10 vezes menos valor de mercado, cerca de 2 trilhões de dólares, e movimenta de 40 a 60 bilhões de dólares, inclusive em feriados, inclusive em finais de semana. Então olha que interessante, o Bitcoin com 10 vezes menos valor de mercado, movimenta um volume muito parecido com o ouro. Não é de se surpreender que daqui a alguns anos, se o Bitcoin chegar no market cap do ouro, subir 10 vezes, multiplicar 10 vezes do patamar atual, não é de se surpreender que ele tenha um volume 10 vezes maior também. Então o volume do Bitcoin, né, falta de Bitcoin circulando, com certeza não vai ser um problema e não afetaria necessariamente o valor dele. O João Pedro da Rocha, ele comentou, tem aplicação na Binance e Bybit, a Receita pode rastrear? Muita gente faz esse tipo de pergunta, né? E a verdade é que a Receita cada vez mais sabe o que você está fazendo com o seu dinheiro. É muito difícil fugir disso, é muito difícil ficar oculto nesse sentido. A Binance é um caso um pouquinho delicado, tá? Porque ela não tem, ou pelo menos ela diz não ter uma sede física no Brasil, então ela não estaria obrigada a reportar para a Receita Federal tudo o que os seus clientes fazem na corretora, diferente de outras corretoras com sede no Brasil, como Foxbit, Mercado Bitcoin, essas com certeza reportam tudo. A Binance, em tese, não está obrigada a declarar nada para a Receita Federal. Só que nada impede que no futuro ela venha declarar, retroativamente, que ela entregue tudo, que ela faça um acordão com o governo e entregue tudo que os seus clientes fizeram nela. E um ponto interessante, tá, é que já há algum tempo o diretor da Binance
no Brasil, responsável pela expansão e pela direção de quem é dos brasileiros que trabalham na Binance, é ninguém mais, ninguém menos que o sobrinho do Fernando Haddad, ministro da Economia do PT. Então, são algumas coisas assim que é um pouco difícil de acreditar que a Binance algum dia não venha a reportar nada para a Receita Federal do Brasil. E mesmo que ela soubesse, tá, pessoal? Depois que você faz autocustódia, manda para uma carteira. Lá na Binance ela pode saber tudo que você fez. Manda para uma carteira, saca? E dessa carteira manda para uma outra carteira, aí já tem espaço para discussão. Aí já não dá para saber se você mandou para outra pessoa ou se você mandou para uma carteira sua. Então, mesmo a Receita Federal sabendo o que você fez na corretora, é um ponto ruim, com certeza é um ponto ruim, né? Quem quer ficar oculto tem que buscar alternativas a isso. Mas o principal dos criptoativos não é necessariamente ficar oculto, é ter soberania sobre os seus ativos. Então, depois que você manda do endereço para o outro, ela já não sabe se o endereço é seu. E mesmo que ela soubesse que é seu, ela não pode bloquear, ela não pode restringir você e você pode, enfim, dar o destino desse valor aí, o destino que você quiser. A Rita Cavalcante, ela diz assim: eu gostaria de investir em Bitcoin, como devo começar? É melhor corretora brasileira ou estrangeira? Se eu comprar cripto ainda tem isenção de imposto para até 35 mil reais? Eu recomendo que você utilize uma corretora estrangeira, tá? Até porque as corretoras nacionais, em geral, elas têm baixa liquidez e são absurdamente caras. Você paga ali mais de 2%, às vezes 1,5% em cada transação, contando spread e taxas da corretora. Então, só por essa razão, já é melhor você utilizar uma corretora estrangeira. E a isenção da alíquota sobre 35 mil reais, ela vai até dezembro só. A partir de janeiro de 2026, nós teremos ali o fim da isenção, para quem vende até 35 mil reais por mês e não precisa pagar imposto. A partir do ano que vem vai começar a pagar. E também o aumento da alíquota, né? Que o pessoal também gostou aí de subir imposto esse ano. Então era 15%, agora é 17,5%. Tantana comenta: qual a estratégia de vocês para vender no final do ciclo de alta? Qual porcentagem de venda vocês pretendem vender? Existe algum valor específico que pretende começar a sair do mercado? Pretendem descascando a posição aos poucos ou uma boa parte de uma só vez? Perguntas referente ao Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Nós não trabalhamos com alvos de preço, tá bom? A gente não escolhe, vou vender Ethereum a 7 mil dólares, a 8 mil dólares. Não funciona assim, a gente não trabalha com esse tipo de alvo de preço. Porque o preço, ele é uma história. Ele conta só uma parte da história. Ele não conta o todo. Então eu posso definir hoje, no dia 17 de setembro, quando o Bitcoin bater 5 mil dólares, eu vou vender. Eu não sei se vai ser uma boa opção, porque eu não sei como vão estar os indicadores quando ele bater 5 mil dólares. Eu não sei se ele ainda vai ter espaço para subir. Eu não sei se os indicadores já vão estar em queda e eu vou ter que fazer caixa. Então, cravar alvos de preço, quando você tem uma visão holística e consegue enxergar o todo, é jogar contra si mesmo. Eu prefiro não definir alvo de preço, por enquanto, mas definir o seguinte: eu vou começar a vender Ethereum quando esse indicador e esse indicador apontarem que eles estão piorando. Esse tipo de abordagem é que nós utilizamos e nos dá muito mais segurança do que ficar tentando adivinhar o preço que eu tenho que vender. E a estratégia é sim, ir vendendo aos poucos. Dificilmente nós vamos ter que chegar numa hora em que a gente está 100% comprado e reduz 80% da posição. Raramente isso acontece. E o tipo de evento que enseja você ter que vender 80% da sua posição são os eventos de cauda longa. Por exemplo, pandemia. Se eu soubesse que ia acontecer na pandemia, sem dúvida eu ia ter vendido 80%. Mas são justamente eventos de cauda longa, não dá para prever que eles acontecem. Então os eventos que nós conseguimos prever são os eventos que nós vemos por indicadores. É o mercado crescendo ou desaquecendo numa velocidade X, Y. Esse tipo de coisa é o que nós conseguimos ver. E na medida que os indicadores vão piorando, nós vamos vendendo posições. Indicador piorando, preço subindo, melhor dos mundos aí para ir descascando as posições, como o Yuri comentou. O Alexander Jacobs 87 fez uma crítica ao meu vídeo onde eu respondi as mentiras que o 38 espalhou sobre Ethereum. Ele disse o seguinte: rapaz, falaram em letras mínimas a intenção do POS. Sim, ocultaram. Só o fato de ser POS já faz com que Ethereum não tenha valor diante do Bitcoin. Olha só. Uma coisa 38 falou que é verdade. Bitcoin foi o único concebido sem pecado. E é muito improvável que isso aconteça novamente. Vamos lá, Alexander. Olha, eu não vejo sentido nenhum. Eu só acho que afasta as pessoas essa insistência de misturar conceitos bíblicos e teológicos com dinheiro, com tecnologia. Que mundo vocês vivem, pessoal?
Que loucura vocês estão fazendo aqui? Salada de frutas é essa? Isso aqui parece mais uma teologia da prosperidade do que você racionalmente tentar avaliar se um ativo é bom para você, se ele vai te proteger ou não. O Bitcoin foi concebido sem pecado. O que você quer dizer com isso? Que jargão é esse? Você quer analisar o Bitcoin de forma teológica, é isso? Ou você quer analisar a Bíblia de forma materialista? Dinheirista. O que você quer fazer afinal? Escolhe o teu ramo, cara. Você tem que separar os campos de linguagem que você está trabalhando. É uma coisa que a gente aprende. Eu sei que o 38 foi aluno do Lava e o Lava nos ajuda a separar muito bem os tipos de análise, os 4 discursos. Nós temos que colocar cada coisa na sua caixa e analisar elas segundo um referencial próprio para estudar aquela área. Eu não posso estudar o Bitcoin da perspectiva teológica, pelo amor de Deus, pessoal. Porque até se você for levar isso às últimas consequências, o Bitcoin foi concebido sem pecado. Nem sei o que isso quer dizer, né? O Bitcoin é uma tecnologia. Que porra de pecado? Não tem pecado na tecnologia, isso não existe. Quem pode pecar é um ser humano, com livre-arbítrio. Mas tudo bem, vamos lá, vamos levar isso às últimas consequências. Você sabia que em 2010 o Bitcoin foi hackeado e um usuário ele conseguiu fazer uma transação com 184 bilhões de Bitcoins de uma vez só? Sendo que a quantia máxima de Bitcoins é 21 milhões. Sabe o que o Satoshi teve que fazer naquela hora? Juntou ali alguns desenvolvedores, travou a rede e teve que arrumar o bug. Teve que arrumar o erro de código. Isso aqui é ser concebido sem pecado, por acaso? Tinha falha no código. Eles centralizaram a rede, era logo no início, e arrumaram o código. Isso aqui é ser concebido sem pecado, sem erro nenhum? Pelo amor de Deus, pessoal. Fala isso aí, então pro 38, que acha que o Bitcoin é imaculado. Olha, é uma baboseira falar nesses termos de uma tecnologia de dinheiro. Não tem nem muito o que expor aqui, é uma brincadeira de criança dizer isso, não sabe o que as palavras significam, fica criando jargão atrás de jargão e fica iludindo as pessoas aí achando que está falando grande coisa, que está dando um grande argumento a favor do Bitcoin. Não, isso é uma porcaria, o argumento não faz sentido, se você analisa a história do Bitcoin, também não faz sentido. Então, tanto falando teologicamente sobre isso, quanto indo ali para a materialidade, o que aconteceu no início do Bitcoin, as coisas não se sustentam. E outra, o Alexander não deve ter visto o meu vídeo até o final. Ele falou que o POS aí foi escondido, foi ocultado, letras mínimas. Eu mostrei 2 artigos relevantes, gigantescos, falando da intenção da Ethereum de usar o POS, fora outros artigos que eu nem coloquei no vídeo. Mas tá lá. No próprio white paper, a primeira versão que eles criaram, menciona o POS 4 vezes no documento. O que mais você quer para entender que ninguém ocultou o POS e que ele era plano desde o início e a comunidade sabia disso? Talvez você, que não acompanhou isso ou que não fez uma pesquisa mínima, ache que foi ocultado. Quando nós vamos para os fatos, a gente percebe que não. E quem diz que foi ocultado está simplesmente espalhando desinformação. E já que estamos aqui no caminho das críticas, o Jorge Barros Rodrigues ele comenta o seguinte: os brasileiros que têm poder econômico deveriam fazer pressão para que o Brasil melhore sua situação econômica. Mandar dinheiro para o estrangeiro é, de alguma forma, uma espécie de traição, pois a pessoa investe em outro país em vez de investir no Brasil. Não gosta do Brasil? Mude-se para o estrangeiro. Caracas. Olha que dramático o comentário do Jorge aqui para nós. Vamos lá, vamos seguir essa linha de raciocínio, tá? Mandar dinheiro para fora do país é uma espécie de traição, porque está deixando de investir no Brasil. O Jorge Barros aqui. Olha, fala aqui comigo, Jorge. Me diz uma coisa. O comentário que você fez nessa rede social aí, é uma rede social brasileira? Não, né? Acho que você está contribuindo aí para o imperialismo americano, porque você está utilizando uma plataforma americana que é o YouTube. E o celular aí, de onde você comentou, o notebook, ele foi 100% produzido no Brasil? O chip, o material foi extraído, o minério, tudo no Brasil? Não, né? E as roupas que você usa, os alimentos que você come, o carro que você dirige, é 100% produto brasileiro, por acaso? É óbvio que não, né? Então você está falando umas abstrações aqui que não fazem sentido. Como assim investir fora do país é lutar contra o Brasil? Você está fazendo isso o tempo inteiro comprando produtos que não são feitos no Brasil. E você pode ser considerado, então, traidor da pátria por isso? Por não escolher produtos 100% nacionais? Claro que não, né? Por favor. Você está falando algumas abstrações aqui que não fazem sentido. Por exemplo, o que é fazer pressão para que o Brasil melhore sua situação econômica? Na prática, o que é isso? Fazer pressão para o Brasil melhorar. O que é ter poder econômico? Ter dinheiro e ter poder são coisas absolutamente diferentes. E das coisas que te levam a ter poder, o dinheiro é uma das coisas mais fracas que existem, tá? Que dinheiro vai e dinheiro volta. Popularidade, não. Popularidade é diferente. Se você sustenta popularidade, você tem muito mais poder do que alguém que é simplesmente ultra rico. Isso a história nos fala 1 milhão de vezes. Isso já aconteceu e está acontecendo hoje em dia. Quem você acha que tem mais poder? Quem, numa canetada, aumenta o IOF, como Alexandre de Moraes, ou o Luciano Hang, que é bilionário?
e que provavelmente está sofrendo com o IOF. Se ele fosse mais poderoso, ele teria lutado ou feito pressão para que o Brasil melhore. E isso absolutamente não aconteceu. Então, é uma mistura de conceitos aqui, né? Poder econômico, situação econômica do Brasil, traição, mude-se para o estrangeiro, não faz sentido nenhum. Eu proteger o meu patrimônio, proteger o dinheiro da minha família, proteger aquelas pessoas que dependem de mim. Fazer isso é trair a pátria brasileira? O que é a pátria brasileira, afinal? É o governo? É a economia do Brasil? Percebe como você falou um monte de coisa aqui que não tem muito sentido? Então eu discordo do seu comentário. Eu acho que nós temos sim que nos proteger e proteger o patrimônio da minha família, independente de morar no Brasil ou não. E uma terceira crítica aqui, né, do Pedro G4B2W. E o telemóvel que a Solana desenvolveu, o Seeker, afinal, é só uma lanterna, não faz chamadas. Ethereum parou, Solana andou. Aceita que dói menos. Eu achei muito engraçado esse comentário, eu ri bastante quando eu vi ele. Porque ele está se gabando do telefone que a Solana criou, né? No vídeo eu mostrei problemas de centralização, problemas de design da Solana que levam a golpes infinitos na rede, lavagem de dinheiro, todo tipo de coisa ruim na rede, métricas totalmente falsas. E o argumento do Pedro é, mas e o telefone que a Solana lançou? Você quer dizer, Pedro, aquele telefone, que eu até comentei no vídeo, o telefone que ela lança em vez de corrigir os seus problemas estruturais? Esse é o ponto positivo. E aí o Ethereum aí funcionando, ficando cada vez mais descentralizado, cada vez com transações mais baratas. Porque ele não tem um telefone, ele ficou para trás. Ora, bolas, né? Não faz sentido também. Quem ainda não viu o vídeo da Solana, por favor, faça esse bem aí para você, os seus amigos que investem em Solana. Eu tenho certeza, pelos comentários, né? O tom dos comentários foi muito bom no nosso vídeo. A maior parte das pessoas agradecendo que nós alertamos sobre os problemas da Solana, porque o ponto é justamente esse. As pessoas investem no ativo e não sabem o lado escuro, o lado ruim dele. E o lado obscuro da Solana é maior que o lado iluminado. Foi isso que eu tentei expor no vídeo. E fazer um celular no meio de tantos problemas que ela tem que corrigir, só mostra como a rede é irresponsável, como os desenvolvedores ali estão muito mais preocupados em encher os próprios bolsos de dinheiro do que criar uma rede segura para todo mundo poder transacionar. E por fim, a Maria pergunta, como falo com vocês? Aqui na descrição, né, todo mundo que tiver interesse, aqui na descrição tem sempre os links para você entrar em contato conosco, para deixar o seu contato para nós chamarmos você. A Target é uma consultoria só focada em criptoativos. Nós ajudamos você a navegar nesse mercado com segurança, buscando alta rentabilidade. Você não manda o dinheiro para nós não fazemos mentoria, não é simplesmente, faz isso daqui, faz aquilo ali. Não, a gente realmente pensa numa carteira, numa estratégia voltada para o seu perfil e você continua fazendo autocustódia, você não manda dinheiro para nós. Então nós somos realmente uma consultoria não custodial com total alinhamento de interesse. Você só ganha, né? Nós também só ganhamos se você ganhar. Então, se você se interessa, clica nos links aqui na descrição. Muito obrigado pela sua audiência e lembrando, torne-se membro para ter a sua dúvida respondida aqui no canal. Um abraço e até a próxima.